Capítulo 5 Faltas e erros. Semana 13, segunda-feira. Não subestime o entendimento da criança. Existem muitas faltas no governo familiar que têm sido passadas de geração a geração e têm se tornado quase que universalmente difundidas. Elas são tão generalizadas e por vezes estamos tão acostumados com elas que a sua flagrante impropriedade escapa à nossa observação. O crescimento do interesse que agora percebemos no assunto da educação, levando pais a ler e a pensar mais sobre esse tema, tem ensinado muitos a evitar esses erros que ainda prevalecem generalizadamente em nossa sociedade. Há, contudo, muitos pais que não têm facilidade de achar livros sobre esse assunto ou que não foram levados a pensar mais profundamente sobre as suas responsabilidades. Alguns desses erros são tais que quase deveríamos nos desculpar por estarmos aqui advertindo os pais contra eles, já que o bom senso tão claramente os condena, mas lembramos quão grande é a quantidade de pais e mães em nossa terra que estão, por causa da sua situação, privados daquelas fontes de informação e daqueles incentivos ao pensamento que Deus tem conferido a outros. Falar das crianças em sua presença. Não fale sobre as crianças na presença delas. Nós somos muito propensos a pensar que as crianças não entendem o que dizemos uns aos outros simplesmente porque elas não são capazes de participar por si mesmas da conversa. Mas o que a criança entende em uma língua está bem além da sua habilidade de usá-la. Tenho sido muito surpreendido pelo resultado de experimentos sobre esse assunto. Uma criança pequena que engatinhava no chão e que não podia articular uma só palavra foi ordenada a levar um pedaço de papel para o outro lado da sala e pô-lo sobre uma cadeira. A criança compreendeu perfeitamente a ordem e engatinhou até o outro canto da sala e fez como foi ordenada. Um experimento ou dois desse tipo irá satisfazer a qualquer um que duvida do quão adiantada está a mente da criança, muito à frente do seu poder de expressar as suas ideias. E, ainda assim, é comum vermos quando uma criança tem 3 ou 4 anos, os seus pais falando na presença delas de coisas astutas ou espertas que elas têm falado ou feito. Às vezes, até os seus atos de desobediência são mencionados com um sorriso. Terça-feira, um exemplo de conversa inapropriada na presença de uma criança. A seguinte conversa ocorreu certa vez entre uma senhora e uma mãe cuja criança de 3 anos de idade estava ali na presença delas. "Como está o pequeno Charles?" perguntou a senhora. "Ah", respondeu a mãe com um sorriso, "ele é o menino mais levado que você já viu. Eu não posso com ele." "Por quê?" disse a senhora. "Ele não parece ser uma criança teimosa." "Não", a mãe respondeu, "ele não é tão malcriado, mas..." Ela continuou rindo. "Ele gosta tanto de aprontar que eu nunca consigo fazer com que ele me obedeça. Ele sabe que não deve mexer no fogão, mas logo antes de você entrar, ele pôs um dedo no botão de acender o fogo e me olhou direto na face. Eu lhe disse para tirar a mão e ele pôs outro dedo no botão. Eu tentei olhar de cara feia para ele, mas ele, ao invés de parar, girou o botão com vontade e correu, rindo o mais que podia. Eu sei que ele fez isso de propósito, só para me irritar. Ele é muito danado mesmo." Inserimos essa história tão indigna para que as mães que estejam lendo esse capítulo saibam exatamente o que queremos dizer com esse cuidado sobre o qual estamos advertindo. Agora, para não dizer nada daquela infidelidade materna que permite que tais atos de desobediência aconteçam, concentremo-nos neste momento apenas e no quão ruinoso para a mente da criança deve ser o efeito de ouvir a sua conduta sendo assim contada e aplaudida.
Esse rapazinho rebelde estava mais interessado na narrativa do que a própria mãe ou a senhora visitante, e a impressão produzida sobre a sua mente foi das mais fortes. Foi-lhe ensinada uma lição, a da banalização da desobediência, que não será esquecida tão cedo. Quarta-feira. Cuidado com a vaidade infantil. Há muitos artifícios que uma criança pratica que devem ser decididamente encarados com um olhar de reprovação, mas dos quais os pais mal conseguem deixar de rir. Essas provas de agilidade mental e esperteza são gratificantes aos sentimentos parentais. Elas prometem uma mente suscetível a um alto grau de cultivo, se apropriadamente guiada e restringida. E há alguns feitos da infância que são de fato engraçados, afetuosos e agradáveis. Eles revelam o sentimento da criança, assim como um intelecto ativo. Pais falam entre si desses acontecimentos inumeráveis que estão diariamente lhes fazendo rir. Mas, se essas coisas forem mencionadas e aplaudidas na presença de uma criança, o seu coração irá se tufar de vaidade. Como um leve grau de elogio é frequentemente capaz de acordar emoções de prepotência e vaidade tão desprezíveis, mesmo em indivíduos de mentes adultas. Quão raras são as pessoas capazes de suportar louvor sem serem por estes corrompidas. A vaidade é quase que um pecado universal. Ninguém é tão baixo ou elevado que esteja livre do seu poder. E você acha que uma criança pode deixar de ser estragada pelo louvor que tem arruinado tantos homens? Quinta-feira. Guarde suas crianças de pensarem que elas são superiores a outras crianças. Aqui está uma causa de vermos tantas crianças em idade maternal que se acham o máximo. Nós mesmos bajulamos as nossas crianças sem estarmos conscientes de que elas estão tão prontamente bebendo dos nossos elogios. Nós não lhes damos crédito pela quantidade de entendimento que elas de fato possuem. É verdade que quase todas as crianças são consideradas pelos pais como especialmente inteligentes. Isso surge do fato de estarmos diariamente observando o desdobrar da mente de nossos pequenos, que estão ao redor de nós em nossa sala, enquanto não temos a oportunidade de notar o desenvolvimento mental das outras crianças. Mas, apesar de toda essa força da parcialidade parental, nós ordinariamente consideramos as crianças bem menos inteligentes do que elas na realidade são, e por isso é tão comum a mãe falar sem cuidado na presença de seu filho que tem 3 ou 4 anos de idade, da mesma maneira que falava na presença do seu infante de poucos meses. A necessidade de cuidado sobre esse assunto ficará óbvia a cada pai depois de um momento de reflexão. Não permita que nada seja dito na presença de uma criança que tenda a exercitar a sua vaidade. Guarde-se contra a possibilidade de ela supor que ela faz e diz coisas marcantes ou que é superior a outras crianças. Sexta-feira, a dificuldade de proteger nossos filhos da bajulação. Contudo, ainda que os pais consigam restringir as suas próprias línguas, é bem mais difícil restringir a língua dos outros. Muitos visitantes têm o hábito constante de bajular as crianças por onde elas vão. Sem levar em conta o ruinoso efeito de suas palavras sobre as mentes frágeis e suscetíveis das crianças, elas pensam apenas em agradar aos pais. Crianças de aparência bela são assim peculiarmente expostas. Como é comum que crianças bonitas tenham um gênio mimado. Essa é uma situação tão frequente que muitas pessoas têm suposto que beleza mimada são palavras que nunca podem ser separadas. Certa vez eu conheci um menininho cujo rosto era de uma expressão cativante e animada. Cada um que entrava na casa notava a criança e falava de sua beleza.
Um dia, um senhor que veio fazer alguma coisa na casa e estava conversando, não deu àquela criança a atenção a que ela estava acostumada e a qual ela começou a achar que merecia. O menininho tolo fez muitos esforços para chamar a atenção, mas sem sucesso. Ele finalmente se colocou bem na frente do senhor e perguntou: "Por que você não vê como eu sou bonito?" Tal sentimento, é verdade, não é sempre expresso tão abertamente, mas é muitíssimo comum ele ser incentivado precisamente dessa maneira. É certamente um dever nosso aprovar as crianças quando elas fazem o certo e desaprová-las quando elas fazem o errado. Mas devemos usar de grande cuidado para preservar uma criança de ouvir qualquer coisa que irá destruir aquela qualidade de caráter mais bela, um espírito humilde. Por causa disso, muitas vezes é um infortúnio para uma criança ser demasiadamente bonita ou adiantada. É tão difícil preservá-la das contaminações dos elogios que o que poderia ter sido um grande benefício se torna uma injúria séria para ela. Semana 14, segunda-feira. As conquistas e habilidades das crianças não devem ser exibidas. Exibir os filhos. Não faça exibições dos feitos de seus filhos. Aqui, mais uma vez, precisamos nos referir ao perigo de excitar a vaidade. Não existe pecado mais universal ou que seja subjugado com maior dificuldade. Um eminente pregador estava certa vez deixando o seu púlpito quando um dos seus ouvintes veio cumprimentá-lo, elogiando bastante o sermão que ele havia acabado de proferir. "Tenha cuidado, meu amigo", disse o pregador. "Eu carrego um barril de pólvora em meu peito." Ora, se o peito de um homem idoso, cheio de piedade e de oração, pode ser assim facilmente inflamado, não deve haver um grande perigo em se exibir uma criança a visitantes que irão certamente elogiar a sua performance? Você tem, por exemplo, ensinado a sua filha a cantar alguns hinos interessantes. Ela é modesta e despretensiosa e os repete com muita propriedade. Um amigo da família chega e você pede que ela repita os seus hinos. Ela o faz. Até aqui, talvez nenhum dano tenha sido feito, mas logo que ela termina, o seu amigo começa a elogiar. Logo, outro amigo aparece e depois outro, e a cena é continuamente repetida, até que a sua filha se sente orgulhosa da sua habilidade. Ela começa a se sentir uma verdadeira estrela, e o hino, que era para ajudar a conduzir o seu pequeno coração a Deus, acaba enchendo o seu coração de orgulho. Mas não é isso que se poderia esperar? Como uma criança poderia resistir a tentações tão fortes? Os pais podem mostrar a seus filhos que eles se agradam de testemunhar as suas conquistas intelectuais, e esse é um motivo forte o suficiente para estimular os seus filhos à ação. Mas, quando as crianças são expostas à bajulação indiscriminada e não judiciosa de quem quer que seja, não se deve supor nem por um momento que elas irão manter uma visão justa de si mesmas. Terça-feira. Lidando diferentemente com crianças tímidas e crianças exibidas. Devemos reconhecer, contudo, que com certas crianças o perigo é muito maior do que com outras. Algumas precisam de muito encorajamento, enquanto outras precisam de restrição contínua. Quem não tem notado as 1000 artimanhas que uma criança vaidosa pode praticar só para atrair a atenção? Quem nunca viu uma criança assim, mimada, pegar um livro e começar a ler, ocasionalmente desviando o olhar da página para o visitante, para ver se o seu hábito de ser estudiosa está sendo observado? Poderia uma criança tal como esta ser, com segurança, exposta a aplauso público? Pode ser, talvez, que seja vantajoso para uma criança modesta cantar um hino ou coisa parecida, para um amigo judicioso. Se o seu pastor sente pelas crianças aquele interesse peculiar que deveria ter,
ele vai considerar todos os pequeninos da sua congregação com afeição paternal. Ele não deve ser considerado um estranho na família. As crianças podem comparecer diante dele com confiança e afeição, e se ele tem o espírito do seu mestre, ele irá cuidadosamente se guardar contra a bajulação e buscar fazer proveito da ocasião, conduzindo a mente a pensamentos sérios. Mas a prática de fazer um show das crianças, de exibir as suas pequenas conquistas, é certamente repreensível e é, tememos, não apenas comum, mas crescente. Quarta-feira. Outro motivo para se condenar a prática de exibir as crianças. As seguintes observações sobre esse assunto vêm de um indivíduo que combina a observação perspicaz com uma experiência extensiva. Eu sempre senti dor pelas pobres criancinhas da idade de 6 ou 8 anos exposta diante das visitas para repetir versos, partes de peças. Eu, às vezes, não sei para que lado olhar quando uma mãe, e muito frequentemente um pai, que eu não poderia deixar de respeitar por causa do seu carinho por seu filho, força esta oitava maravilha do mundo que mal consegue falar a se pôr de pé na frente de uma plateia e a fazer os gestos apropriados, recitando um poema ou alguma coisa assim. Eu não conheço nada mais agonizante para o espectador do que exibições desse tipo. Nessas ocasiões, ninguém sabe o que dizer, nem para onde olhar. Se eu tivesse de declarar com o meu juramento quais têm sido os momentos mais desagradáveis da minha vida, eu verdadeiramente acredito que, depois de devida consideração, eu diria que foram aqueles nos quais os pais que eu respeito têm me feito aguentar exibições como estas, pois esta é a minha escolha, ser insincero ou causar ofensa. Os aplausos que a criança recebe em tais casos as fazem cheias de si e as mandam ao mundo cheias de orgulho e vaidade, os quais deverão ser extraídos delas de um jeito ou de outro. Eu acredito que os pais não têm o direito de gratificar assim os seus próprios sentimentos sob o risco da felicidade dos seus filhos. Cenas parecidas com as descritas acima vão de uma vez ocorrer à lembrança do leitor, e o fato de que esse é o sentimento generalizado por parte de muitas pessoas é em si mesmo amplamente suficiente para se desaprovar essa prática. Quinta-feira. Crianças devem estar acostumadas à sociedade dos adultos. Há dois extremos que é necessário evitar. Um é aquele de separar as crianças totalmente do nosso convívio social. O outro é de cansarmos os nossos amigos pela presença e falatório incessante delas. Se considerarmos as nossas crianças como problemas para serem tirados do caminho quando quisermos nos divertir socialmente, fazendo com que a entrada de alguns amigos para passar a tarde seja um sinal para elas saírem imediatamente para outro ambiente, como podemos esperar que elas amadureçam e se tornem familiarizados com as convenções da vida? Elas devem ouvir a conversa e observar a maneira de agir de seus superiores, para que as suas mentes e os seus modos possam ser desenvolvidos. Não faz muito tempo que eu ouvi um senhor falando sobre uma família extraordinariamente interessante que ele havia acabado de visitar. Era sabido que ele deveria visitar aquela noite. Quando ele entrou na casa, viu 3 criancinhas sentadas quietas e caladinhas próximo à lareira. A mãe estava sentada perto da mesa, costurando. O pai estava se levantando para recebê-lo. As crianças ficaram por 1 hora ou mais, ouvindo com interesse a conversa que se passava entre os seus pais e o Senhor. Elas não fizeram nenhuma interrupção, mas pela sua presença e olhares alegres contribuíram muito para a tarde. Às 8 da noite, a mãe falou: "Crianças, são 8 horas." Sem outra palavra, elas todas se levantaram e deixaram a sala. A mãe também se levantou e então, depois de se ausentar por alguns momentos, retornou.
Ah, quanto prazer há numa família como essa! E quanto aprimoramento as crianças derivam por estarem acostumadas à sociedade dos seus superiores. Dessa maneira, elas aprendem a humildade, pois veem o quão menos elas sabem do que outros. Elas adquirem informação e as suas mentes são fortalecidas pelas conversas que ouvem. Suas maneiras de agir são aperfeiçoadas, pois as crianças aprendem mais pelo exemplo do que por preceito. Se você quer ter prazeres como esses e dar a seus filhos esses benefícios, é indispensável que eles sejam habitualmente bem governados. Não há frustração mais certa do que esperar que as crianças irão se conduzir apropriadamente quando as visitas estão presentes, se em outros momentos elas são incontroláveis. Alguns pais, vendo isso e sentindo a importância dos seus filhos participarem da boa sociedade dos adultos, mas ao mesmo tempo sem conseguir refreá-los, acabam privando-se a si mesmos e aos visitantes de todo o deleite e a seus filhos de todo o benefício. Nós não gostaríamos, nem na imaginação, de presenciar o barulho ensurdecedor de tal cena. As crianças estão umas penduradas sobre a cadeira do visitante, outras chorando, outras gritando. A mãe está puxando um pela roupa e brigando com o outro. O visitante, distraído com o barulho, busca em vão retomar a conversa. O tempo, a atenção e a paciência dos pais são absorvidos pela sua família desgovernada. O visitante, depois de aguentar a bagunça por meia hora, fica feliz de conseguir escapar. Onde pode haver prazer ou proveito em uma cena como esta? Sexta-feira, lidando com as perguntas e falatórios infantis. Há muitas vantagens de se encorajar um espírito inquisitivo numa criança. Ela entrou num mundo onde tudo é novo e surpreendente. Claro que ela está, a toda hora, se deparando com objetos sobre os quais ela deseja informação. Mas, logo que a criança descobre que seus pais a encorajaram a fazer perguntas, ela começa a pensar que isso é uma coisa muito bonita. Ela vai estar incessantemente fazendo questionamentos. Seu motivo vai deixar de ser a gratificação de uma curiosidade razoável e recomendável. Ela deseja meramente exibir a sua habilidade ou falar por falar. É muito necessário restringir as crianças nesse respeito. Seus motivos são geralmente vistos distintamente. E se o motivo que ocasiona a pergunta for impróprio, que as crianças recebam sinais de desaprovação e não de aprovação. Mãe, para que serve a jarra de café? Diz a criança de 3 anos à mesa do café da manhã. É para pôr café dentro, diz a mãe. E por que a senhora põe café na jarra? Retoma a criança. Porque é mais conveniente para encher as xícaras. E o que? Diz a criança, hesitando para olhar pela mesa em busca de uma nova pergunta. E para que servem as xícaras? Elas servem para beber. E por que bebemos das xícaras? Dessa maneira, a criança, durante todo o tempo do café, faz suas perguntas incessantemente. A mãe está continuamente respondendo. Ela tinha adotado o princípio de que a sua criança deveria ser sempre encorajada a fazer perguntas. E por seguir esse princípio cegamente e sem consideração, ela estava inchando o coração da criança com vaidade e fazendo dela uma faladora das mais insuportáveis. O princípio do bom senso para nos guiar nesse assunto é óbvio. Se o motivo for bom e a ocasião apropriada, encoraje a criança nos seus questionamentos. De outra forma, que ela seja desencorajada. Uma criança está sentada à mesa do café com seu pai e mãe. A mãe levanta a tampa da chaleira e a criança vê o conteúdo fervendo intensamente. Mãe, indaga o menino, o que faz o café borbulhar assim? Aqui o motivo é bom e a ocasião é apropriada. Assim, um dos pais pode explicar para a criança o processo químico que chamamos de fervura.
Os pais têm motivo para ficarem satisfeitos com a pergunta da criança, e a explicação comunica a ela um conhecimento valioso. Mas talvez um visitante esteja presente com o qual o pai está conversando interessadamente. Sob essas circunstâncias, a criança faz a mesma pergunta. Trata-se, contudo, de um momento inapropriado. Ela deve estar calada quando os pais estão conversando com visitantes. A mãe, portanto, responde: Meu filho, você não deve interromper o seu pai. Você deve ficar bem caladinho e ouvir o que ele está falando. A mãe, contudo, não esquece a pergunta e logo aproveita alguma oportunidade para voltar a ela. Assim, ela não deixa de responder à curiosidade sadia da criança e ainda lhe mostra que é falta de educação interromper a conversa de outros ou atrair atenção quando há visitantes. Muita alegria é arruinada e muito desenvolvimento é prejudicado ao se permitir que a conversa de adultos seja interrompida pela tagarelice de crianças. Alguns pais, para evitar essa inconveniência, imediatamente expulsam as crianças da sala quando chegam visitas. Isso é tratar as crianças com injustiça, e os pais irão colher as torturantes consequências das maneiras não cultivadas de suas crianças e das suas mentes não treinadas e mal educadas. É por essa razão que nas famílias de muitos de meus conhecidos encontramos crianças descorteses ou exibidas. Se as crianças são banidas de uma sociedade agradável e inteligente, elas irão necessariamente crescer grosseiras, rudes e ignorantes. O curso a ser buscado, portanto, é óbvio. Elas devem estar frequentemente presentes quando amigos estão lhe visitando, mas elas devem ser ensinadas a se conduzir de maneira apropriada, a sentar em silêncio e a ouvir. Elas não devem falar a não ser que os adultos se dirijam a elas, e, sobretudo, elas não devem ser expostas diante da atenção de visitantes para exibir as suas realizações e receber bajulações tão profusamente quanto os seus amigos queiram dispensar. Semana 15, segunda-feira. As terríveis consequências de se enganar as crianças. Nunca engane as crianças. Muitos estão inconscientes das terríveis consequências que resultam dessa prática comum. Um médico certa vez chegou para arrancar um dente de uma criança. O menininho, vendo os instrumentos formidáveis e antecipando a dor, ficou morrendo de medo e se recusou a abrir a boca. Depois de muitos pedidos, sem resultado, o médico falou: Talvez não haja necessidade de arrancar. Deixe-me massagear um pouco com o meu lenço e talvez baste isso. Não vai doer nadinha. O menino, acreditando na sua palavra, abriu a boca. O médico escondeu o seu instrumento no lenço, agarrou o dente e o arrancou. Os pais aplaudiram elogiosamente o seu artifício, mas o homem enganou a criança. Ele abusou da sua confiança e afligiu uma injúria nos seus sentimentos morais que não vai ser apagada em pouco tempo. Esse médico irá pôr o lenço na boca da criança novamente? O menino vai acreditar em qualquer outra coisa que o médico disser daqui para frente? E quando lhe disserem que é errado falar aquilo que não é verdade, a lembrança da falsidade do médico não estará vívida em sua memória? E visto que o menino estava consciente de que os seus pais aprovaram o engano, ele não vai sentir que é certo enganar se é para conseguir realizar os seus desejos? Essa prática do engano carrega consigo as consequências mais desastrosas. Ela inevitavelmente ensina a criança a desprezar os pais. Depois que a criança detectou uma falsidade por parte dos pais, ela não vai acreditar neles quando falarem a verdade. Essa maneira de agir destrói a sua sensibilidade de consciência e lhe ensina as artes do engano. Quais são as vantagens dessa prática? Que se recorra à compulsão quando necessário for, mas nunca ao engano. Se uma criança não pode ter confiança implícita nos seus pais,
Com certeza, nenhuma confiança pode ser esperada da criança. É possível que uma mãe pratique as artes do engano e da falsidade e, ao mesmo tempo, cultive em sua filha um caráter de franqueza e verdade? Quem pode, por um momento, supor isto? Nós devemos ser o que queremos que nossos filhos sejam. Eles irão formar o caráter deles a partir do nosso. Terça-feira. 2 maneiras de lidar com situações difíceis. Uma mãe estava certa vez tentando persuadir o seu filhinho a tomar um remédio. O remédio era muito amargo e ela, para o induzir a tomá-lo, declarou que o gosto não era ruim. Ele não acreditou nela. Ele sabia, por triste experiência, que não podia confiar na palavra da mãe. Um senhor amigo que estava presente tomou a colher com o remédio e falou: Tiago, isso é um remédio e tem um gosto muito ruim. Eu também não gostaria de tomar, mas eu tomaria se fosse preciso. Mas você tem coragem suficiente para engolir uma coisa de gosto ruim, não tem? Sim, disse o Tiago, parecendo um pouco menos emburrado, mas esse remédio é bem ruim mesmo. Eu sei, disse o Senhor, eu imagino que você nunca provou uma coisa pior. O Senhor, então, provou o remédio ele mesmo e disse: Realmente, que gosto horrível! Mas agora vamos ver se você tem coragem suficiente para engolir isso, por pior que seja. O menino hesitantemente tomou a colher. O amigo o encorajou. O gosto é realmente horrível, mas a melhor maneira é ajuntar toda a sua coragem e engolir de uma vez como um homem. Tiago fez, ao engolir a dose, um esforço realmente muito grande para uma criança. E agora, quem a criança vai respeitar mais? A sua mãe enganadora ou o estranho que lidou honestamente com ela? E em quem ele vai acreditar mais prontamente daqui para a frente? Deve, contudo, ser resultado que, se a criança tivesse sido governada apropriadamente, ela teria de uma vez e sem murmuração tomado o que a mãe apresentou. Também se poderia certamente supor o caso de que, mesmo depois de todos os argumentos daquele senhor, a criança ainda teria se recusado a fazer o seu dever. Que curso deveria então ser tomado? Em um caso desses, recorra à compulsão, mas não ao engano. Não podemos enganar os nossos filhos sem machucá-los seriamente e sem destruir a nossa própria influência. Um relacionamento franco e aberto é a política única e mais segura no governo familiar, assim como no cenário mais amplo da vida. As artimanhas ardilosas e as manobras astutas do enganador certamente irão, no final, promover a sua própria derrota. Seja sincero e honesto e você estará seguro. O único caminho certo de assegurar resultados benéficos é através de meios virtuosos e honestos. Quarta-feira. Encorajar em vez de criticar. Criticar constantemente. Não fique achando faltas continuamente. Às vezes é necessário censurar e punir. Mas muito pode ser feito ao se encorajar as crianças quando elas fazem o bem. Seja ainda mais vigilante para expressar a sua aprovação da boa conduta do que a sua desaprovação da conduta ruim. Nada pode desencorajar mais a criança do que aquele espírito por parte dos pais que fica sempre e excessivamente achando problemas. E quase nada pode exercer uma influência mais maléfica sobre a disposição tanto dos pais como da criança. Há 2 grandes motivos que influenciam as ações humanas: esperança e medo. Ambos são às vezes necessários, mas quem não iria preferir ter a sua criança influenciada para a boa conduta pelo desejo de agradar do que pelo medo de ofender? Se uma mãe nunca expressa a sua satisfação quando seus filhos fazem o bem e está sempre censurando quando vê qualquer coisa imperfeita, eles ficam desencorajados e infelizes.
eles sentem que não há proveito algum em tentar agradar. As suas disposições ficam endurecidas e amarguradas pela preocupação incessante, pois elas descobrem que, no final das contas, quer elas façam o bem ou o mal, elas serão igualmente achadas em falta. Elas desistem de todos os esforços de agradar e se tornam calejadas às admoestações. Que a mãe aprove a conduta de seus filhos sempre que puder, que ela mostre que o bom comportamento deles a faz sinceramente feliz, que ela recompense os seus esforços de agradar por seus sorrisos e carinhos. Dessa maneira, ela irá nutrir no coração de suas crianças um dos mais nobres e desejáveis sentimentos da nossa natureza. Ela irá cultivar neles uma disposição amável e um espírito alegre. Digamos que o seu filho tenha sido durante o dia muito agradável e obediente. Logo antes de colocá-lo para dormir, tome a sua mão e diga-lhe: meu filho, você foi um menino muito bom hoje. Fico muito feliz de ver você tão bondoso e obediente. Deus ama criancinhas que são obedientes a seus pais e Ele promete fazê-las felizes. Essa aprovação da sua mãe é, para ele, uma grande recompensa. E quando, com um tom de voz mais carinhoso do que o ordinário, você diz para ele: boa noite, meu filhinho. Então, ele vai para a cama com o seu pequeno coração cheio de bons sentimentos. E quando ele fecha os olhos para dormir, ele está feliz e resolve que vai sempre tentar fazer o seu dever. Quinta-feira, os dois comandantes. Basil Hall escreve assim o efeito produzido num navio de longas viagens, pelos diferentes modos de governo adotados por comandantes diferentes. Quando um desses oficiais comandantes voltava ao navio depois de estar ausente por 1 ou 2 períodos, um deles agia assim. Depois do café da manhã, ele fazia a sua checagem periódica nos decks. Era o seu hábito constante olhar cuidadosamente ao redor para descobrir o que estava errado, para detectar a coisa mais minúscula que estivesse fora do lugar, enfim, para achar o maior número possível de motivos para censura. Isso constituía, em sua opinião, o melhor preventivo para a negligência por parte daqueles sob o seu comando, e ele agia dessa maneira carrancuda por princípio. Já o outro comandante, ao contrário, a sua atenção parecia ser dirigida principalmente para aqueles pontos que ele poderia aprovar. Por exemplo, ele parava à medida que andava, de quando em quando, para dizer para o primeiro marinheiro: essas cordas foram muito bem arrumadas. Esse modo de guardar as sacolas e bagagens dos marinheiros é exatamente como eu gostaria de ver. Enquanto o primeiro oficial descrito não apenas passava por cima dessas coisas que estavam bem arrumadas, que haviam custado horas de trabalho para arrumar, mas que poderiam passar despercebidas, a verdade é que ele não ficava tranquilo enquanto o seu olhar não houvesse captado alguma omissão casual que desse uma abertura para desaprovação. Um desses comandantes dizia para o primeiro marinheiro ao passar: você deixou os decks tão brancos e limpos, eu acho que você trabalhou neles a manhã toda para conseguir deixá-los tão arrumados. O outro, em circunstâncias similares, mas sempre buscando encontrar um problema, iria dizer, mesmo que os decks estivessem limpos e brancos como a neve: você deveria ensinar os varredores a guardar esses montes de cordas, apontando para um pedaço de corda de 1 centímetro deixado debaixo de um baú. Parecia, em suma, como se nada fosse mais vergonhoso para aquele comandante do que descobrir que as coisas estavam tão corretas que não lhe sobraria nenhum motivo para achar falta. Enquanto, para o outro, a necessidade de censurar realmente lhe era um sofrimento. Sob um, trabalhávamos todos com alegria, pela convicção de que nada que fizéssemos de uma maneira correta deixaria de ser aprovada. Mas o nosso dever sob o outro, sendo feito por medo, raramente era feito com alegria.
Não tínhamos nenhuma satisfação pessoal de fazermos as coisas corretamente, pela certeza de que não teríamos nenhum elogio. Também a grande chance de sermos censurados, mesmo naqueles casos onde tínhamos trabalhado com grande esforço para merecer aprovação, desestimulava todos os esforços generosos e, ao nos ensinar que seríamos culpados em qualquer circunstância, destruía o próprio propósito da punição quando ela caía sobre nós. Sendo o caso tão desesperançado, o castigo raramente conduzia para a correção de um ofensor ou para a prevenção de ofensas. Mas o que parecia a coisa mais estranha de todas era que esses homens eram ambos extremamente bondosos. Ou, se havia alguma diferença, o que ficava achando falta era o que tinha uma natureza melhor, e em assuntos não profissionais era o mais indulgente. A linha de conduta que eu descrevi não expressava de maneira alguma os sentimentos dos comandantes. Era puramente uma questão de método de governo. Mas, como parecia ali e ainda parece para mim, nada pode ser mais completamente errôneo do que o método bravo de um, e nada pode ser mais decididamente calculado a fazer o bem do que o estilo aprovador do outro. E, de fato, sempre tem parecido a mim um absurdo fazer qualquer distinção real entre assuntos públicos e privados a esse respeito. Nem há a menor razão para se pensar que esse princípio de civilidade ou consideração, ou qualquer que seja o nome que se dê a essa qualidade, na qual os sentimentos dos outros são consultados, irá prejudicar os desempenhos profissionais, mesmo da sociedade mais livre. Nem se deve temer qualquer risco de que a firmeza da disciplina seja prejudicada por tal atenção às boas maneiras. O desejo de descobrir que as coisas estão certas e o desejo sincero de expressar a nossa aprovação são hábitos que, em quase toda a situação da vida, têm o melhor efeito possível na prática. Esses hábitos, sem dúvida, são vastamente mais agradáveis para o próprio superior, seja ele o coronel de um batalhão, o capitão de um navio ou o líder de uma casa, pois o ato de aprovar apenas raramente falha em pôr os pensamentos de um homem naquele trem agradável que o predispõe a ser habitualmente satisfeito. Essa própria disposição mental já tem em si essa capacidade de propagar uma alegria similar entre todos os que estão à sua volta. Ela requer, de fato, só uma pequena experiência de liderança sobre soldados, marinheiros, crianças, servos ou qualquer outro tipo de dependentes, ou mesmo no relacionamento entre amigos e superiores, para mostrar que esse bom humor da parte daqueles que queremos influenciar é o melhor coadjuvante possível para o nosso esquema de administração, seja este qual for. Sexta-feira, os sorrisos da mãe animam os corações dos filhos. O exercício sábio da aprovação é de primeira importância na promoção da obediência e em cultivar afeição e sentimentos alegres no coração de sua criança. Que os seus sorrisos animem os corações de seus meninos e os alegrem no dever. Quando eles voltam da escola com as roupas limpas e a face alegre, recompense-os com a manifestação daquele amor de mãe. Isso será o maior incentivo ao cuidado e asseio. Um senhor inglês costumava encorajar os seus filhos a acordarem cedo ao chamar o primeiro que aparecia na sala cedo de manhã de cotovia, pássaro que acorda cedo e não perde as coisas boas da vida. Nota do tradutor. O que acordava cedo era chamado por esse nome durante o dia. A menor expressão de aprovação parental demonstrou ser um estímulo suficiente para chamar todas as crianças a aproveitarem cedo o ar fresco da manhã. Uma criança frequentemente faz um esforço muito grande para fazer alguma coisa que mereça um sorriso da sua mãe. E as mais amargas lágrimas são frequentemente derramadas porque pais não se compadecem suficientemente com eles em seus sentimentos. Muitas vezes,
O usufruto de boas relações sociais e a disposição de muitas crianças afetuosas são prejudicadas por incessantes reclamações. Algumas pessoas desenvolvem um hábito tão grande de achar faltas que isso se torna tão natural para elas como respirar. Nada lhes agrada. Em cada ação e em cada evento, eles estão procurando alguma coisa para desaprovar. Como répteis venenosos, eles têm a faculdade de colher e produzir veneno das mais escolhidas sortes. Crianças são, em grande parte, criaturas de simpatia, no sentido de afinidade. O caráter delas é formado a partir do caráter daqueles ao seu redor. E nós devemos cultivar em nosso próprio coração aquelas virtudes que queremos encorajar em seus corações. Se quisermos lhes transmitir sentimentos calmos, gentis e amigáveis, precisamos, primeiro, lhes mostrar pelo nosso próprio exemplo como esses sentimentos são valiosos.